Duas palavras iniciais. A primeira, não devemos nos esquecer, não devemos permitir que a mente perca de vista o motivo pelo qual esta igreja, como qualquer outra igreja bíblica, existe, que é levar a outras pessoas a mensagem da salvação em Jesus Cristo. A missão, quer dizer, o objetivo da igreja é glorificar a Deus de diferentes formas. E uma das formas como a igreja glorifica a Deus é com a proclamação fiel do Evangelho àqueles que ainda não ouviram o Evangelho, aqueles que não conhecem a salvação, o perdão dos pecados, a justificação, a certeza da vida eterna. A segunda palavra inicial é a importância desse livro dos Atos. É um livro particularmente do qual eu tenho grande afeição, porque é uma narrativa muito envolvente, muito rica, muito abundante, e como no texto que nós veremos outros, repleto de ensinamentos e de oportunas reflexões, quer para os indivíduos crentes, quer para as igrejas de Deus. Vamos começar no versículo 15, Atos 17, 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram, e enquanto Paulo os esperava, em Atenas. É em Atenas, a grande cidade dos gregos, que vão acontecer as coisas que vão ser relatadas de versículo 15 até versículo 34. O que era Atenas? Atenas era uma grande cidade do mundo. Atenas era uma cidade rica. Atenas era uma cidade esplêndida. Os gregos antigos chamavam Atenas de a cidade alva, porque uma vez que não havia edificações tão altas como as que há hoje, aqueles que estavam indo para Atenas conseguiam vê-la a quilômetros de distância, rebrilhando à luz do sol, porque a cidade era toda, pelo menos a Acrópole, era toda revestida de mármore branco. Então aqueles que estavam se aproximando dela conseguiam vê-la, conseguiam ver a imponência de Atenas a quilômetros de distância. Era a cidade famosa pelos seus filósofos, pela sua história. Atenas não era menos turística então do que é hoje. Até hoje as pessoas gastam uma nota para poder ir a Atenas, para poder contemplar. E olha que as pessoas hoje gastam muito dinheiro para ver ruínas, para ver escombros. Imagine o que não era ver aquilo tudo quando estava em pé. Dinheiro, portanto, poder político, história, arte, esporte, cultura, teatros. Atenas era uma amostra, uma pílula, não muito diferente do mundo moderno, com as limitações apenas circunstanciais do mundo antigo. Atenas era uma cidade de fazer o queixo cair. Foi nesse lugar que o apóstolo Paulo fez a obra de Deus. Então nós vamos entender o que é que o indivíduo cristão tem que ter para poder fazer a obra de Deus. E a primeira coisa que a pessoa precisa ter para fazer a obra de Deus é simplesmente olhos. Preste atenção no versículo 16, tendo em mente todas as coisas que eu falei, tentando imaginar os estádios onde aconteciam as grandes competições esportivas, tentando imaginar os anfiteatros onde aconteciam grandes apresentações artísticas, tentando imaginar tudo aquilo que até hoje o olho humano gosta de se agradar, de se entreter, enquanto Paulo os esperava em Atenas. Ele poderia ter ido ao hipódromo ver a corrida dos cavalos, ele poderia ter ido ao anfiteatro ver uma peça teatral declamada, ele poderia ter ido contemplar a arte, mas o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então aquele que vai fazer a obra de Deus é, portanto, uma pessoa, meus amados irmãos, cujos olhos estão desembaçados o suficiente para poder enxergar além das aparências. Por vezes as aparências nos enganam e nós vivemos isso muitas e muitas vezes na vida. Por vezes nós que vivemos nesse tempo, imaginamos que determinada coisa é tão somente comum, tão somente cultural, e por causa disso, por causa do costume, por causa de termos assim realmente nos envolvido com o jeito do nosso tempo e desse mundo de pensar, nós não conseguimos discernir a maldade
daquilo que é bom. Separar, irmãos, aquilo que é bom daquilo que é mal. Separar, meus irmãos, aquilo que é luz daquilo que é escuridão. Separar aquilo que é vida daquilo que é morte. Separar aquilo que é bênção daquilo que é maldição. Que mal seria se o nosso apóstolo fosse lá assistir a corrida de cavalo do hipódromo? Certamente mal nenhum. Que mal seria se ele tivesse contemplado as estátuas de mármore lendárias que estão expostas lá no Museu Britânico. Diz a tradição que trabalhada por Fídias, um dos maiores escultores da história humana. Que mal teria? Em si, mal nenhum. Mas ele tinha um olhar que o fazia ver algo mais importante do que essas belezas passageiras. Ele tinha um olhar que não podia simplesmente tapar os olhos. A beleza ao seu entorno não enfeitiçou o seu olhar da realidade que estava ali diante dele, pessoas. Ele estava vendo não obras de arte, gloriosas estátuas, coisas bonitas, que alguém do nosso tempo chamaria de coisas tão somente culturais. Não é o que chamam as festas de coisas culturais? Não é o que chamam os programas banais de televisão, de coisas culturais? E nós pensamos que é isso mesmo, sem discernir a bênção e a maldição, sem separar uma coisa da outra. Paulo, um homem cujos olhos ficaram cegados, lembra-se disso a respeito de Paulo em Atos 9, quando ele viu a glória de Deus, seus olhos ficaram cegados. Mas depois da oração, as escamas caíram e ele nunca mais ficou cego de novo. Nem literalmente, nem figuradamente. Ele foi capaz de discernir e de separar o bem do mal. Seu espírito se agitava em si mesmo, vendo, olhos, a cidade tão entregue à idolatria. Com que naturalidade você vê as coisas? Com que costume a gente vê as pessoas? Por vezes até as pessoas mais próximas de nós são aquelas que menos alcançamos com a palavra de Deus, porque a gente se dá por desistente. E diz, não, tal pessoa é assim mesmo, eu já fiz, já falei, já orei. Eu ouvi de um pastor recentemente que o que limpa os olhos, aliás, a frase para ser exato é, nada limpa os olhos melhor do que lágrimas. E que a razão por que os olhos estão muito embaçados é porque estão muito secos. Imagine-se em lugar dele. Com que naturalidade você olharia para as coisas? Quão facilmente distraído você talvez seria? Ele via a cidade tão entregue à idolatria. Jesus, o nosso Senhor, viu as multidões, Mateus 9,36, e teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. É assim, amados irmãos, que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, olhamos para as pessoas entregues às bebidas, às drogas, à promiscuidade, as pessoas entregues aos ídolos até hoje, entregues aos espíritos demoníacos, as pessoas entregues aos tormentos, enfim. Olhamos com compaixão. Talvez um ou dois de nós, se entrássemos em Atenas e víssemos toda aquela baixaria moral, toda aquela imoralidade, víssemos tudo aquilo, a gente vai assim, peraí, eu vou pegar meus filhos, vou sair daqui agora, ver se eu vou deixar minhas crianças aqui em Atenas, jamais, nunca. Mas e quanto aos perdidos que estão lá? Até as pessoas do nosso convívio. Quando alguém conversa conosco e diz, eu estou passando por uma dificuldade, suponha uma pessoa, um vizinho ou alguém do ambiente de trabalho e divide com você uma dificuldade, você poderia dar duas respostas pelo menos. Você pode dizer, a vida é assim mesmo, mas eu torço que fique tudo bem, viu? Ou você poderia dizer assim, e além desses problemas você tem outro, porque você está separado de Deus. É um dos jeitos de falar isso. Você poderia dizer assim, se você recorresse ao Senhor, se você conhecesse o Jesus Cristo a quem eu conheço,
se você conhecesse o perdão dos pecados, a paz com Deus, a certeza da vida eterna. Temos olhos para ver, irmãos? Precisamos deles. O Senhor Jesus disse: levantai os olhos e vede os campos, João 4,35, que estão brancos para a ceifa. Não é só olhos que a gente precisa. Talvez, eu digo de novo, a gente poderia simplesmente dar no pé dali. A gente precisa de olhos e de coração. O seu espírito, de versículo 16, se agitava em si mesmo. Paulo tornou-se um homem inquieto. Paulo tornou-se um homem perturbado, é a palavra, poderia ser traduzido dessa forma. Talvez a alguns de nós não falte discernimento. Talvez alguns de nós, com muita aptidão, conseguimos perfeitamente separar o certo do errado, o joio do trigo, mas talvez não é discernimento que nos falte, tanto quanto compaixão. O Senhor Jesus Cristo, quando viu as multidões como ovelhas que não têm pastor, o seu coração teve grande compaixão delas. O que pensamos, irmãos? Permita eu repetir isto. O que pensamos das pessoas com quem a gente convive? Eu tenho um vizinho muito chato. Legal. Eu tenho um cara bom para jogar bola com ele. Eu tenho um bom colega de trabalho, eu tenho um bom companheiro de classe. Mas será que nos ocorre pensar biblicamente nestas pessoas como pessoas carentes do conhecimento de Jesus Cristo, a ponto de ter compaixão, a ponto de nos interessar em orar por essa pessoa, a ponto de nos mover em fazer algo. Depois que o seu espírito se agitava, você não lê a respeito de Paulo sentado no canto da praça, dizendo assim: Senhor, manda alguém. Imagine Paulo fazendo esta oração. Paulo está lá em Atenas, cheia de ídolos, promiscuidade, o que for. Aí você vê Paulo no cantinho, dizendo assim: Senhor, se o Senhor pudesse mandar alguém para pregar para essa cidade de Atenas. Paulo faria uma oração como essa? Ele já estava lá para isso. Quando é Paulo é fácil da gente se lembrar, difícil é quando somos nós. Nós podemos pensar assim: Senhor, manda alguém para evangelizar meu vizinho, manda alguém para falar de Ti, para o meu parente, para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. Senhor, manda alguém teu para poder falar de Jesus, mas você não está lá. Irmãos, nós não podemos nos acostumar ou tratar com normalidade, com indiferença no fim das contas, o fato de que existem pessoas com quem nós convivemos que não conhecem a paz perfeita em Jesus Cristo, que não conhecem o perdão dos pecados, o alívio das culpas, a certeza da salvação, a comunhão com Deus. São as melhores coisas de nossa vida. Não tem coisa que se assemelhe aos privilégios que Deus graciosamente nos concede, e no entanto um e outro e tantos com quem a gente convive. Não, amados irmãos, não. O nosso espírito precisa se agitar. Os nossos olhos, talvez secos demais de fato, precisam da graça de Deus, para que o nosso espírito se agite, para que a gente veja as coisas tais como elas são, a ponto de fazer alguma coisa. Você não vê, eu digo novamente, Paulo fazendo essa oração: Senhor, manda um missionário. Senhor, o Senhor não teria um apóstolo para mandar aqui para Atenas, não? Você o vê no versículo seguinte, versículo 17, disputando. Agora, essa palavra, ela não nos dá uma ideia muito clara do que Paulo realmente estava fazendo. A palavra não é disputar no sentido de entrar em argumentação, no sentido de brigar com alguém, ou de entrar nessas confusões que já ouvimos falar que aconteceram aqui e ali. Você tem uma palavra cuja implicação é de uma conversa que tenta persuadir alguém. É diferente. Tentar trazer alguém, tentar aproximar esta pessoa. Era este o esforço que o apóstolo Paulo fazia. E isto, meus amados irmãos,
E isto, meus amados irmãos, seja feito acompanhado de abundante amor. Muitas e muitas vezes, os irmãos sabem disso, eu já servi de intérprete para irmãos que vinham aqui ao nosso país, para trabalhos da obra do Senhor, para pregação. Estava uma vez dentro do táxi, estava o taxista e eu no banco do carona, e 2 missionários, irmãos missionários no banco de trás. E um deles, inclusive com quem eu tenho um bom convívio até hoje, mas ele é de fato um irmão muito fervoroso nesta área da vida cristã, e começou a abordar o motorista do táxi, e perguntar se ele tinha certeza da salvação. Desde o primeiro instante ficou muito claro que aquele senhor não estava muito interessado naquela conversa. Mas ele insistiu, e depois ele já foi falando sobre a condenação eterna, e sobre a necessidade de a pessoa se arrepender. Mas você conseguia, se você estivesse no carro, você conseguiria sentir um desconforto muito grande, que só piorou, quando no final de tudo, ele disse: mas não sou nem um pouco verdadeiro, só estou falando isso com o senhor porque eu te amo. Uma pessoa que ele nunca tinha visto, uma pessoa com quem ele nunca tinha tido nenhuma forma de interação. Se esse amor, não direi mentiroso, mas era minimamente superficial e impessoal. Nós poderíamos, porém, nós que temos tantas e tantas oportunidades de fazer isso, demonstrar que Cristo está presente na nossa vida com atos de gentileza, demonstrar que Cristo está presente na nossa vida com as características de Cristo, da piedade, do temor do Senhor, do amor verdadeiro, que é inconfundível. Nós poderíamos dizer a uma pessoa, sendo isto verdade: eu estou orando por você, uma pessoa não crente. E depois de alguns dias perguntar a esta pessoa: eu continuo orando por você? Tem algo que eu poderia orar por você? E deixar que aquela pessoa abra o seu coração, enquanto continuamos, é claro, intercedendo, para então fazer uma apresentação. Meus amados, esta é uma de muitas estratégias. Podemos convidar a pessoa para ir ao pequeno grupo, podemos convidar a pessoa para um culto da igreja. O que devemos fazer é algo, e algo com amor genuíno, com amor semelhante ao amor do Senhor Jesus Cristo. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia com a caneta na mão e conte quantas vezes Jesus disse para alguém que amava aquela pessoa. Você vai se surpreender com o número, porque o número é 0. Não, tem um versículo lá que ele fala assim, que ninguém tem maior amor do que este, do que dá. Sim, tem esse. Então vamos considerar esse, tem 1. E por quê? Que carência é esta? A única observação que eu tenho é: não era necessário dizer? Quando você está com Cristo, que é o perfeito amor, o amor que serve, o amor que corrige, o amor que ensina, o amor que conforta, não era necessário dizer. Pode conferir o que eu estou dizendo, eu já fiz esse exercício. Passe uma peneira nos 4 evangelhos e veja, tem um versículo que talvez de forma indireta ele o tenha dito, porque nunca foi necessário dizer. Seja, meu irmão em Cristo, a sua evangelização não o resultado de um programa da igreja. Ah, pastor, eu tenho sentido tanto no coração de falar de Jesus para alguém, que dia que a igreja vai ter um evangelismo na rua? Bem, teremos com a graça de Deus, mas a despeito disso, não espere a gente agendar. Não tem nenhum versículo que manda que você espere a gente marcar a programação com folhetos. Quando você pode, do seu próprio coração e do seu próprio amor na presença do Senhor, falar com alguém. Foi isso que Paulo fez. Paulo viu com clareza, talvez a gente não esteja vendo com clareza. O que ele viu com clareza moveu o seu coração, e talvez a gente tenha o nosso coração distante, mas não é isso que Deus quer para nós. Vendo e sentindo, ele falou. Responda para você mesmo na presença de Deus: quando foi a última vez que você falou de Jesus com uma pessoa que não é crente? Ele viu, ele sentiu, ele falou.
Há muito nestes versículos, irmãos. Ele disputava na sinagoga, diz o versículo 17, e eu repito que essa palavra não significa entrar em combate, ou embate, ou discussão. É uma conversa com a intenção de persuadir, é uma conversa com a intenção de aproximar. Você verá o conteúdo da conversa nos próximos versículos, mas eu queria que a gente observasse primeiro para quem ele estava falando. Primeiro ele estava falando com judeus e religiosos. Disputava na sinagoga com judeus e religiosos. Há muitas pessoas que o IBGE conta como cristãos, mas que nunca entenderam a mensagem da cruz. Nunca entenderam que na cruz Jesus Cristo sofreu a culpa e a maldição e a condenação que os nossos pecados com justiça merecem. E Ele foi o nosso substituto. E se confiarmos nele, fizermos dele nosso Salvador, então Deus não nos condenará, porque já terá condenado os nossos pecados nele. Esta é a mensagem da cruz, meus amados irmãos. Mas muita gente se considera até cristão, se considera parte de uma igreja, mas nessa igreja nunca ouviu a mensagem da cruz. Nunca ouviu que Deus requer de você não ofertas, nem batismo, nem boas obras, mas requer de você arrependimento e fé somente para dar o perdão total dos pecados. Irmãos queridos, não pense que eu estou falando de uma coisa distante, isso é tão próximo, é tão real. Tantas e tantas e tantas pessoas que nunca ouviram, nunca entenderam o Evangelho. Ele estava lá com judeus e religiosos. Ele poderia considerá-los campo ganho. Ele poderia dar por certeiro e partir para outros assuntos. Mas este era um homem cujos olhos estavam bem claros, bem limpos. Ele conseguia enxergar com muita clareza. Veja que o que causou o sentimento no seu coração era a idolatria da cidade. Não havia isso entre os judeus e religiosos, mas eles não criam em Jesus. Eles não criam em Jesus. Eles estavam na sinagoga, não estavam no templo idólatra. Eles estavam lendo os livros certos, os profetas do Antigo Testamento. Eles estavam cantando os salmos certos. Eles estavam orando, entre aspas, para o Deus certo, o Deus de Abraão. Mas eles não criam em Jesus. Então Paulo tem o seu coração profundamente sensibilizado. E fala. A gente vive um tempo em que isso é muito questionado. Será que pregar funciona hoje? No tempo em que as pessoas têm acesso a tantas informações, no tempo em que as pessoas assistem vídeos tão bem produzidos, pregar. No tempo em que, pelo menos é o que afirmam alguns da neurociência, a capacidade de concentração das pessoas está cada vez mais achatada. A pessoa assiste um vídeo de 30 segundos, ela não consegue ler uma página de 50 linhas, ela não vai conseguir ouvir uma pregação de 40 minutos. É o que argumentam. Não se esqueça do versículo que foi lido neste culto: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você nunca parou, meu irmão, para meditar nestas palavras e no que elas significam? A fé vem pelo ouvir. O ouvido é uma das portas de entrada do cérebro. Então Deus expõe a pessoa a verdade. Deus leva a pessoa a pensar. É o processo de Deus com a pessoa. Deus poderia estalar os seus dedos lá no alto e sublime trono e transformar todos nós num instante em santos, salvos e perfeitos. Mas Ele não faz. O processo faz parte dos meios de Deus. Então Deus coloca a pessoa diante da verdade. E Deus faz com que isso seja acompanhado pelo trabalho do Espírito Santo que convence do pecado. Deus faz com que isso seja acrescentado pela sua graça.
Pastor, o que é que eu farei? Eu não sei fazer essas coisas. A igreja podia bem marcar um treinamento. Sim, talvez seja uma boa ideia. Mas, sobretudo, você sabe sim o que você é, qual é a mensagem que você precisa levar. Se você é crente, você sabe sim o que é a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Você pode precisar de algo que estimule, algo que encoraje, mas, na verdade, o que estimula, encoraja e capacita, você já tem, porque você tem em si o Espírito Santo de Deus. Irmão, você sinceramente acha que existe algum curso ou diploma que a gente possa dar para você que vai suplementar algo que o Espírito Santo não possa suplementar? Você não pode pensar isso. Você não pode imaginar que algum treinamento eloquente, com um treinador muito capaz, faça com que esse treinador seja mais capaz do que o Espírito de Deus. É certo que você não pensa isso. Então, por que não colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Pela salvação de mais alguém que não crê em Jesus, pelos seus filhos que ainda não são crentes, pelo seu cônjuge, ou familiar, ou pais, ou quaisquer pessoas. Primeiro círculo de trabalho do apóstolo Paulo, os judeus e os religiosos. Mas o versículo prossegue. Disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Agora veja o que diz: e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. O que a gente traduz isso? Com qualquer pessoa, livremente. Ah, pastor, mas eu não tenho esse dom de evangelismo. Você vai contar quantas vezes Jesus falou que ama? Então leia o Novo Testamento todinho. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Salonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. E eu quero que você traga para mim o versículo que fala de dom de evangelismo, porque não tem. Tem a ordem de evangelismo, tem o mandamento de evangelismo, tem o capacitador para o evangelismo, que é o Espírito Santo. Tem o exemplo de evangelismo, que é Jesus, os apóstolos e todos os crentes. Mas dom de evangelismo que está em um e não está no outro, você não vai achar. Pastor, mas ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Sim, Efésios 4:11, bem lembrado. Existem alguns irmãos que Deus os chama com uma unção para que sirvam no ministério como evangelistas. Mas não quer dizer que esse trabalho é só deles. O ID foi só para os apóstolos ou é para toda a igreja? O ID foi só para os apóstolos ou é para toda a igreja? Isso inclui você? Qualquer pessoa. O apóstolo Paulo estava pregando para qualquer pessoa. Nas relações que ele fez, nas pessoas que ele conheceu, nas pessoas que ele não conhecia, era um homem ousado para Deus. E a ousadia dele foi muito usada por Deus. Era um homem intrépido no Espírito Santo, e a intrepidez dele foi muito frutífera. Eu já ouvi falar de intrepidez frutífera, ainda não ouvi falar de timidez frutífera. Pelo menos na área de evangelismo. Veja o que vai acontecer em seguida. E alguns filósofos, diz o versículo 18, epicureus e estoicos. Você voltou lá na aula de filosofia da escola, né? Alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Eu não vou jamais flertar em pensar em entrar nesse assunto de epicureus e estoicos. Isto é de somenos importância. O que é importante, porém, é que o apóstolo Paulo foi chamado para a discussão com os filósofos. Eles o menosprezavam. Veja só, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? Do que esse tagarela está falando? Então vamos guardar algo aqui para nós. Primeiro, o mundo sempre produz as suas vãs filosofias. Isto era verdade no mundo antigo, isto é verdade no mundo moderno. Se o mundo durar mais alguns séculos até Cristo voltar, será verdade então.
O mundo produz as suas explicações. Não pense que as explicações modernas são assim coisa tão extraordinária, porque não são. Não pense que são novidade para Deus, porque não são. O fato de que Deus revela a verdade e o homem tenta fabricar uma mentira vem lá do Éden praticamente. Tentando dar outras respostas, outras explicações, apontar outros caminhos, dar outras argumentações. E às vezes as pessoas... E sabe por que isso existe, meus amados irmãos? Você não imaginará um comerciante vendendo um produto que não vende. Você não imaginará uma fábrica produzindo algo que não vende. Filosofias são produzidas porque há quem as compre. Porque há quem faça consumo delas. O que eu estou querendo dizer é, do mesmo jeito que o mundo procura respostas sem Deus, ele só procura e alguém só se ocupa de fabricá-las, porque existem pessoas que estão ávidas por consumi-las. Não importa quão fictícia seja a explicação. O mundo tem milhões de anos. Milhões? Não, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões. Põe quanto quiser aí. Não precisa falar nada, você só precisa dizer. E as pessoas apostam as suas almas nisso. Apostam a eternidade nisso. Não confie em Jesus, não. Confie que depois da morte você volta de novo para compensar os erros. E depois os erros dessa você compensa na seguinte. E da seguinte você compensa na outra. Confie nisto. Confie no nada. Confie numa estátua. Confie, enfim. Sempre existirão alternativas. Elas existem porque existe algo lá no âmago, isto é, no íntimo do coração humano, que não quer se sujeitar a Deus. Não quer se sujeitar ao meio de Deus. Não quer se sujeitar ao caminho que Deus apontou. E sabe o que acontece com o ser humano, queridos? Porque ele não se sujeita ao caminho de Deus. Ele sofre. Ele sofre. O ser humano, porque ele não se sujeita ao governo de Deus sobre a sua vida, ele sofre. Pensaríamos que pelo menos o sofrimento quebraria o coração. Infelizmente, nem sempre. Os filósofos estavam chamando o apóstolo Paulo de tagarela. Com a mesma voracidade com que o mundo produz as suas explicações, aparentemente, e às vezes nem isso eficazes, ele também se opõe à mensagem e à revelação de Deus. Se opõe. Tagarela. Não é o que fazem. Aliás, alguém me mandou ontem um post no Instagram de uma página que infelizmente tem milhões de pessoas que seguem, a respeito de um evento evangélico que vai acontecer em Campina Grande, na Paraíba, e um dos preletores, e as pessoas comentando coisas terríveis. Alguém chegou a dizer, o mundo seria muito melhor se não houvesse evangélicos no mundo. E o outro chegou a comentar assim, vamos preparar as garrafas de coquetel Molotov. As pessoas estão nesse nível de agressividade na internet hoje. O Senhor Jesus disse que quem rejeita os seus mensageiros, rejeita Ele, e quem rejeita Ele, rejeita o Pai que o enviou. A oposição, inclusive cada vez mais violenta, do mundo, à mensagem do Senhor. E nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, sabemos que isto vai ficar cada vez mais grave e acentuado à medida que se aproxima o regresso de Jesus Cristo. Mas o que fez Paulo? Paulo lançou uma praga sobre eles e foi embora, não. Paulo também não foi visto orando, falando assim, Senhor, manda um apóstolo teu, Senhor, para pregar para esse povo. Não. O texto diz que ele foi tomado por eles, o versículo 19, e o levaram ao Areópago, isto é, o lugar onde o debate público acontecia naquela cidade. O lugar aberto, uma arena, onde as pessoas iam para debater. Nós temos algo semelhante nos nossos dias, chama-se internet.
o lugar onde as pessoas vão para debater, redes sociais. Então lá está o apóstolo, no meio do Areópago. E você verá comigo, precisarei ser bem breve aqui, mas você verá comigo o que ele fez. O que eu estou querendo frisar neste ponto é, o apóstolo Paulo não recuou. Não deu para trás. Não ficou atemorizado diante dos seus opositores, sendo homens tão intelectuais ou poderosos. O fato de ele ter sido tomado, a palavra de fato acarreta um pouco de força, não fez com que ele se sentisse atemorizado, porque ele sabia bem quem era aquele que garantia a sua segurança. Ele sabia bem quem era aquele que garantia a sua segurança. Então lá se vai o apóstolo, e agora eu vou pular alguns versículos, irmãos, embora sejam versículos muito repletos de coisas para nós, eu quero só destacar o que foi que Paulo pregou. Homens atenienses, versículo 22, em tudo vos vejo como que sendo um tanto supersticiosos. Se fosse hoje ele fala assim, eu vejo que vocês são espirituais, é a palavra que as pessoas usam hoje. Elas dizem, eu tenho a minha espiritualidade, se ela é bíblica ou não, nunca é, mas tudo bem, as pessoas dizem, eu tenho a minha espiritualidade. Paulo diria, eu vejo que vocês são muito espirituais. Porque andando, eu não posso comentar isto, fica para a próxima ocasião que eu voltar nesse texto. Vocês têm um altar ao Deus desconhecido, não posso. O Deus, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, diz o final do versículo 23, é o que eu vos anuncio. Veja que ele não tentou ser muito diplomático de alguma maneira, ainda que ele tenha usado de forma cordial para falar o que nós sempre usaremos, para falar em amor e respeitosamente, mas ele disse que eles não conheciam a Deus. E diz mais, primeira coisa que ele vai dizer, versículo 24, é que Deus fez o mundo e tudo que nele há. E esta palavra é muito importante, eu só quero dizer uma coisa sobre isto. Muitos dizem que esse assunto de doutrina da criação não é importante. Se esse assunto não fosse importante, não seria o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia. A primeira revelação que Deus faz de si mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se esse assunto não fosse importante, Paulo não falaria disso logo aqui na sua pregação. Esse assunto é importante. Jesus chamou Deus de Criador. Agora ele vai falar que o Deus que fez todas as coisas, é muito importante isso aqui, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ele está afirmando a superioridade de Deus. Imaginar Deus pequenino, Deus carente da nossa atenção, Deus necessitando que a gente faça algo para Ele, Deus numa posição de dependência de nós. Você pode imaginar isso, é um falso Deus, não é o Deus que se revela na Escritura Sagrada. O Deus que se revela na Escritura Sagrada, Ele se apresentou a Abraão como El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele disse depois para Abraão que Ele é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A palavra aqui é para que todas as pessoas reverenciem a majestade e a santidade e a glória de Deus. Ele está falando, Deus que eu estou falando para vocês, Ele é incomparavelmente alto, elevado. Você tem que respeitá-lo, reverenciá-lo, tremer, prostrar-se diante dEle. A pensar, amados irmãos, só um pensamento. Se nós refletimos algo da imensidão de Deus. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele está dizendo, todos nós devemos a nossa existência, à concessão, à generosidade, à misericórdia, à tolerância, à paciência de Deus. De um só sangue. Você que ouviu lá no YouTube alguém dizendo que Adão é uma metáfora, que Adão não é importante na Bíblia, que Adão é uma figura de linguagem, de um só sangue fez toda a geração dos homens. Vou dizer de novo, de um só sangue, de um homem, Adão, fez toda a geração dos homens. E sabe por que isso é importante? Porque os gregos acreditavam em diferentes povos, de diferentes ascendências, que representavam diferentes etnias, consequentemente diferentes tipos, diferentes classes, diferentes castas, diferentes... Um só, toda a humanidade de um só homem, todos caíram quando aquele homem caiu, mas agora ele vai dizer que
para habitar, versículo 26, sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele está falando sobre a graça geral. Na teologia isso é chamado de graça geral, graça comum. O fato de que Deus, de alguma maneira, está presente, não plenamente manifesto, não plenamente conhecido, mas o suficiente para que as pessoas sejam, inclusive, julgadas pelo seu conhecimento. Pula o versículo final do 28, versículo 29, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora. Veja como Paulo foi fiel a Deus. Ordena agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Não existe ninguém, nenhuma pessoa que para se aproximar de Deus não deva atender à exigência de Deus, que a pessoa se arrependa. Não é remorso, não é lamento, não é autodepreciação. É o reconhecimento de que eu sou um pecador e que não consigo salvar a mim mesmo. E que todos os meus atos revelam isto. Porquanto, versículo 31, tem determinado um dia. Veja o que ele falou. Tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha, eu não sei quantos minutos Paulo falou naquele dia. Ler isso aqui custa poucos segundos, mas você percebe que Lucas faz uma transcrição sintética do que foi o discurso completo de Paulo naquela ocasião. Eu não sei se ele falou 10 minutos, eu não sei se ele falou 15 minutos. Os gregos estavam acostumados a a discursos longos. Eu não sei quanto tempo ele falou, porque o discurso dele foi interrompido, como você verá, as pessoas viraram as costas e foram embora. Eu sei que se ele falou 5 minutos ou 10, ele falou tudo que ele precisava ter falado. Ele falou sobre criação, ele falou sobre queda, ele falou sobre Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, ele falou sobre juízo, ele falou sobre a necessidade de se arrepender, consequentemente ele falou sobre a possibilidade de perdão. Paulo, meus amados irmãos, sabe o que ele fez ali naquele dia? Paulo pregou o Evangelho. No dia 1º de junho de 1962, isso foi, portanto, uma semana antes de ela morrer, Marilyn Monroe foi a um evento, num estádio, a entrega de um prêmio. Pediram que um jogador daquele time a acompanhasse na entrada do estádio, até onde ela iria entregar o prêmio. E este homem era um crente em Jesus Cristo. Ele disse que desde o primeiro momento, na hora que aquela mulher bonita, famosamente bonita, tida na época como a mulher mais bonita do mundo, que na hora que ela desceu do carro, ele não olhou para a face, nem para o corpo dela, ele olhou nos olhos dela, e disse que eram olhos portadores de um assustador vazio. Uma tristeza muito grande era visível nos olhos dela. E ele, crente em Jesus Cristo, depois você pode pesquisar essa história, o testemunho dele, ele era Albie Pearson. Ele disse que naquele momento ele sentiu o toque do Senhor dizendo, fale de Jesus para ela. E ele ficou olhando para ela, mas recuou. Então ele a acompanhou pela entrada do estádio e disse que a cada passo que ele dava, o Senhor tocava o coração dele. Fale de Jesus para ela. Mas ele confessou posteriormente, contando essa história, que ele estava com medo de que ela pensasse que ele era um fanático. Participou da cerimônia ao lado dela e o tempo todo o testemunho dele, morreu ano passado, morreu em fevereiro do ano passado esse homem. O tempo todo ele dizendo que o coração dele pesado, fale de Jesus para ela. No final do evento ele a acompanhou, antes de entrar no carro ela virou para ele e disse, você tem alguma coisa que você queria me dizer? Ele disse que não.
E ela foi embora. E tirou a própria vida 6 dias depois. E quando ele leu a notícia, não havia mais nada o que fazer, infelizmente. Ele foi se ajoelhar na beira da cama e, soluçando de lágrimas, pedir perdão a Deus. E disse que nunca mais ele iria deixar de falar de Jesus para uma pessoa, se o Senhor tocasse o seu coração da mesma forma, ou como ele contava a história, e até algumas vezes sem tocar eu falei do mesmo jeito. Naquele dia, veja o que aconteceu no versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Todas as vezes que nós falamos de Jesus, muitos vão descartar. Alguns vão rejeitar, inclusive com rudeza. Alguns vão zombar. Outros diziam assim: acerca disso te ouviremos outra vez. Ou outra tradução diz, noutra ocasião. Isto são os que adiam. E quantas são as pessoas que a gente conhece que adiam, estão num culto, o Senhor toca o coração delas, mas elas, por qualquer razão, por qualquer coisa, elas deixam isso para depois, E quantas vezes eu já vi isso acontecer, queridos? Quantas vezes? O coração da pessoa está lá, macio, o coração da pessoa está lá, mas ela rejeita. Não rejeitou, só não aceitou. É a mesma coisa que rejeitar. E depois aquele coração esfria, endurece e nunca mais. Eu já vi isso como pastor muitas e muitas vezes. Pessoas que a gente pensava, olha, falta um passo, um centímetro para essa pessoa, tão perto do reino. Mas se você se lembrou do hino que eu acabei de citar, o hino diz, tão perto do reino, mas sem salvação. E assim Paulo saiu do meio deles, mas o versículo 34 diz, todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Glória a Deus. Creram, Deus salvou esses homens. Creram. Eles saíram, meus irmãos, da incredulidade para a fé, das trevas para a luz, da morte para a vida, do diabo para Deus. Creram. Veja quem creu, olha só, entre os quais foi Dionísio Areopagita. Esse nome não é sobrenome, não é onde ele nasceu. Areopagita quer dizer que ele era um dos líderes do lugar onde Paulo estava discursando. O Areópago quer dizer que ele era um dos filósofos. Ou estoico, ou epicureu, ou o que for, ele creu em Jesus. Não importa o que ele era antes, importa o que ele é agora. Agora ele é crente. Agora ele está indo para o céu. E uma mulher chamada Dâmaris, não posso entrar em detalhes sobre isso agora, e com eles outros, pela fidelidade de Paulo diante de um cenário tão amedrontador. Quem é que nunca sentiu receio ou precaução de compartilhar o Evangelho? Mas vença esse sentimento e fale de Jesus. Uns escarnecem, outros adiam, eu sei disso, mas alguns creem. Alguns são salvos. Alguns chegarão ao céu, porque você falou de Jesus para eles. E quando você chegar lá, eles vão te procurar e vão te agradecer e vão dizer obrigado, porque você teve compaixão de mim. E falou de Jesus para mim. E eu só estou aqui, porque você falou de Jesus para mim. Bem, eu preciso concluir. Eu ouvi os seguintes dados numa pregação e eu queria compartilhar com vocês. Eu fui intérprete deste pregador e ele trouxe uma colocação muito interessante, 2018, num congresso. Um farmacêutico chamado Pemberton, coronel aposentado do exército, por sinal, em 1886, inventou uma calda de caramelo, da noz de cola, misturou com água gaseificada, e criou um negocinho, uma bebida chamada Coca-Cola. Até então, a Coca-Cola não teve muito sucesso durante a vida dele. Depois, quando a empresa trocou de mãos, ela se tornou uma bebida americana.
A Coca-Cola foi chegar no Brasil, eu pesquisei isto, ela foi chegar no Brasil em 1942, durante a guerra, porque Getúlio, em tese, era muito amigo do Roosevelt. Aí mandaram as Coca-Colas lá para o Rio de Janeiro, ele tomou nos Estados Unidos, disse que era um negócio fantástico e tal, e conseguiu, e trouxe uma fábrica da Coca-Cola para o Brasil, mas até então a Coca-Cola ela era uma empresa mais nacional. Foi em 1969 que a Coca-Cola decidiu se internacionalizar com força. Então, de 1969 para cá, 50 e poucos anos. Agora, ouça isso aqui. Em 50 e poucos anos, 94% da população mundial já ouviu falar de Coca-Cola. Sabia disso? 72% da população mundial, quando vê aquele disco vermelho com aquelas letras cursivas brancas, reconhece o logo da Coca-Cola. 51% da população mundial já bebeu Coca-Cola. A colocação não minha, não. A colocação deste pregador foi: é triste pensar que esta empresa, por dinheiro, foi exitosa naquilo que nós, por amor, por fé e obediência, ainda não alcançamos pleno êxito. Nem que seja para a pessoa do nosso lado. Para fazer a vontade de Deus, você precisa de olhos que enxerguem, coração que sinta, boca que fale, mão que se estenda para os novos na fé. E a respeito de domingo que vem, quem é que você vai convidar para vir ao culto? Dá graça, Senhor, aos teus servos, para que a gente não guarde, não esconda em nosso coração o teu grande plano salvador. Mas nos dá a tua bênção, Deus, para sermos fiéis e na fidelidade sermos instrumento do teu Espírito Santo, para a salvação de muitos, para a glória do nome de Jesus e para o bem eterno dessas pessoas. Dá-nos, Deus, discernimento, compaixão, intrepidez no Espírito, com muito amor, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, fazer algo pelo avanço da Tua palavra, para a glória do nome de Jesus, a quem tanto amamos e em cujo nome te damos graças pela Tua palavra, pela obra dEle por nós e pelo culto esta noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco todos os dias, até o dia em que Jesus voltar para nos buscar. E que assim seja em nome de Jesus. Amém.